Tribunal Internacional Penal é uma instituição que foi estabelecida pelo Estatuto de Roma em 1998 e acabou entrando em vigor no ano de 2002. O motivo pelo qual, o objetivo pelo qual essa instituição foi criada foi para julgar indivíduos que foram acusados de crimes graves, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e também crimes de agressão. Esse tribunal apresenta um marco significativo na justiça internacional, mas vem enfrentando diversos desafios que estão atrapalhando a sua eficácia e interrompendo, indo contra a sua legitimidade, sabe? Os desafios que essa instituição sofre é a influência política e geopolítica em um âmbito mundial, com vários estados, países. A dificuldade que ele enfrenta é, por exemplo, ele toma uma decisão. Essa decisão é influenciada, por quê? Porque essa instituição é composta por membros de vários países diferentes. Então, mesmo que, vamos supor que hoje ele solta uma decisão, e nem todo mundo vai perceber, ela de maneira igual. Para alguns vai ser uma coisa boa e para alguns vai ser uma coisa que é desigual, que não pode acontecer, sabe? Tem interesse, de um país, tem interesse de outro. Por exemplo, ocorreram investigações sobre crimes de guerra na Ucrânia e acabaram recebendo um apoio robusto, sabe? Enquanto investigações em Gaza e na Jordânia enfrentam, resistência por parte dos Estados Unidos, sabe? E também de Israel. Isso, acaba sendo um exemplo de um dos desafios que esse tribunal acaba sofrendo. Outra coisa também que acaba, corroborando o que eu falei anteriormente, é que, por exemplo, esse tribunal ele é financiado por esses países. E a nomeação dos membros também são aspectos que acabam influenciando bastante as políticas. O tribunal ele é financiado pelo Estado de Roma, que é onde ele está, né? E por doações voluntárias, né? Essas doações voluntárias vêm dos países que fazem parte. O que acaba comprometendo. Nomeia um juiz. Esse juiz não vai tomar uma decisão, dificilmente ele vai tomar uma decisão que é muito drástica, contra o seu país, sabe? E isso acaba comprometendo. Porque eles acabam, de certa forma, induzindo, sabe? Jurídico nesses processos. Suas perspectivas dos seus países. Porque o mesmo juiz que é de um país não vai ter as perspectivas de um juiz que é de outro país. Até porque lá são sistemas que, mesmo assim, podem ter suas semelhanças, mas que são diferentes, sabe? Não é a mesma coisa no Brasil e não é a mesma coisa nos Estados Unidos. Mesmo que uma constituição tenha sido inspirada em outra ou algo do gênero, acaba que, nunca vai acabar sendo a mesma crença, o mesmo ideal. Então, isso acaba influenciando bastante. Concluindo essa parte, como eu falei que, esse tribunal acaba sendo composto por diversos países que influenciam as decisões referentes, que podem vir a recair sobre os mesmos. Uma coisa que junta com a outra. Quando a decisão é favorável, acaba que o país ele quer que seja acatada. Mas quando a decisão acaba não sendo tão favorável, acaba ocorrendo, de certa forma, uma resistência do país. Porque vamos supor que o tribunal ele emite um mandado de prisão para um indivíduo lá do próprio do país, sabe? O próprio país ele vai apresentar uma resistência para entregar esse cara. Países como Estados Unidos, China, Rússia, Israel, não são parte do Tribunal Penal Internacional. O que acaba limitando a jurisdição que o mesmo pode acabar tendo, sabe? Sua capacidade de aplicar as decisões e a justiça de maneira universal, mesmo que muitos países fazem parte, alguns países que não fazem parte não são, necessariamente obrigados a cooperar, né? Que acaba sendo um cenário que alguns países cumprem as decisões do tribunal, enquanto outros não cumprem. Isso acaba, mesmo que o mesmo, de certa forma, tenha uma área de atuação, tenha seu espaço, esse tipo de coisa, de alguns países fazerem parte e outros não, acaba enfraquecendo a autoridade que ele tem e, acaba comprometendo a sua eficácia, sabe? O que me leva ao ponto mais importante, que é uma necessidade de adaptação desse tribunal. Não pode ser nada extraordinário, de uma vez, mas esse acaba, assim como tudo, ele precisa se desenvolver, buscar fortalecer sua legitimidade para que possa estar melhorando a eficácia que ele tem com os países. De certa forma, quanto maior for a cooperação de um país com esse tribunal, mais eficaz ele vai conseguir ser, mais contingente ele vai ter para apresentar. A influência política que ele sofre possa ser minimizada, sabe? Para ele poder agir conforme ele foi feito para ser. Crucial aumentar, a adesão que ele tem ao Estatuto de Roma e garantir que haja o cumprimento das decisões que ele toma.